Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso bate-papo semanal Fala Diretor. Desta vez, quero travar com você um diálogo sobre enfrentamento do racismo no ambiente escolar. Qual será o melhor caminho? Como garantir que as pessoas que são vítimas do racismo possam viver no ambiente escolar com segurança, com tranquilidade e que a educação possa contribuir para poder superar o racismo naquele espaço. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. E aí a gente se pergunta, como se dá as manifestações de racismo dentro do ambiente escolar? Onde é que ele aparece? Todas as crianças, jovens e adultos parecem amigos do dia a dia. Parecem brincar normalmente, correm, vão ao banheiro, lancham juntos. E é nesse espaço que acontecem as manifestações de racismo. Como ele acontece? É importante essa investigação. É importante perceber se acontecem manifestações racistas dentro da sua escola. A minha experiência me diz que acontece em todas as escolas. E a gente precisa sempre estar atento e enfrentar esse racismo de forma mais segura e tranquila. Como? As crianças não nascem odiando ninguém por causa da cor da sua pele. Se ela aprende a odiar, ela também pode aprender a amar. Essa é uma frase do Nelson Mandela que ilustra bastante o que eu quero conversar com vocês. Se nesse ambiente onde as pessoas têm uma relação normalmente de alegria, de vivência, por que deixar prevalecer as manifestações racistas? A educação precisa cumprir o seu papel de ajudar a superar estas manifestações racistas que acontecem no dia a dia. E como se dá essas manifestações racistas? Às vezes se dá com um desejo de bem. Supostamente a pessoa quer o bem, pela história que ela tem. Então olha para a menininha linda, porém de cabelos duros, e diz para ela, por que você não alisa seu cabelo? Por que você não passa um creme que deixa ele lisinho? Por que você não tira essas coisas que prendem seu cabelo e deixam isso solto? Isso é uma manifestação de racismo. Às vezes difícil de identificar. Às vezes complicado de você identificar que isso é uma manifestação de racismo porque ela é cheia de carinho. Mas começa a prevalecer a ideia de que existe um tipo de cabelo que prevalece sobre o outro. E esse tipo de cabelo é o tipo do cabelo do dominante, no nosso caso. Então, enfrentar o racismo também significa enfrentar essas pequenas coisas. Quando um menino olha para o coleguinha e fala, nossa, você tem cor de macaco. Isso é uma manifestação racista? Mesmo sendo uma pergunta infantil? Então é nesse processo educativo que a gente precisa aprender a trabalhar esse tipo de pergunta. Naquele momento que essa criança pergunta isso, é o momento da intervenção. É o momento de conversar, de mostrar que existem cores diferentes. Agora, o fato de ter uma cor diferente da sua ou da cor da maioria não significa que ela seja inferior nem superior. Todos nós somos iguais. Para você enfrentar essas questões que acontecem no dia a dia da escola, é preciso pensar em formação da equipe. Como se dá a formação da sua equipe para lidar com o racismo presente na escola? Ela só acontece no dia 20 de novembro, dia da consciência negra? As atividades só acontecem no mês de novembro? Se só acontece assim, já é um formato de preconceito. Infelizmente, temos que enfrentar essa ideia de que vamos lembrar do negro só no mês de novembro ou no dia 13 de maio. É preciso pensar outros formatos. O planejamento da sua equipe, a formação da sua equipe precisa ser constante. Precisa ser vigiado constantemente. Vigiado no sentido de que precisa não só constar no papel, precisa acontecer no dia a dia. As intervenções para a prevenção ao racismo, elas são, na maioria das vezes, pontuais. É naquele momento que você precisa intervir. É naquele momento que o grupo precisa aprender a reagir a essas manifestações. Porque se deixar para depois, o processo fica muito mais longo.
E isso precisa ser sempre. Como eu dizia da frase do Nelson Mandela, como as crianças não nascem odiando ninguém por causa da cor, é porque elas aprenderam a odiar. Se elas odeiam hoje, se elas não gostam, que alguém ensinou. Quem foi esse alguém? Talvez a televisão que a criança assiste, talvez a sua família, talvez a sua igreja, talvez o seu meio a ensinou a dizer que existe uma cor que é inferior à outra, enquanto não é assim. Então a criança precisa também aprender a amar, precisa deixar de odiar. E isso se dá com intervenções também pontuais, com elementos constantes. Quais são os elementos que existem dentro da sua escola que ajudam a diminuir a prática racista? Será que na sua escola as imagens das meninas negras e dos meninos negros são tão valorizados quanto são valorizados as imagens das meninas brancas e dos meninos brancos, de cabelos loiros? Será que é valorizado aquele cabelo que vem todo cheio de trancinha, ou vem solto, ou vem amarrado? Como você valoriza a criança branca quando chega? Então, como que você lida com isso? Então, essa é uma manifestação de racismo presente na maioria das pessoas. Olha para a menina loira e fala: olha que lindinha, que maravilhosa. E o mesmo apenas não acontece com a menina negra. Não que ela deveria falar para todas, mas se você usa esse formato de tratamento com uma das crianças, seria necessário você não deixar isso ser só por causa da cor da pele. Então, esses tratamentos, essas intervenções pontuais são necessárias sempre. Na sala de brinquedos da sua escola, quantas bonecas negras tem? Quantos bonecos negros tem? As crianças podem brincar, escolher uma boneca negra para brincar se ela quiser, ou lá só tem bonecas brancas, olhos azuis ou verdes? Será que tem realmente uma boneca preta na sua escola? Dá uma olhada na brinquedoteca. O que é que você tem que representa? As fotos espalhadas pela escola tem de lideranças negras ou só aparecem lideranças brancas? Quantas imagens tem espalhadas pela sua escola que valorizam o negro enquanto presença? Então, isto também é enfrentamento do racismo. Pense bem como fazer melhor. Então, que tal se no nosso planejamento educacional, do dia a dia das atividades da direção na escola, estiverem presentes ações afirmativas contra o racismo? Então, primeiro momento de enfrentamento do racismo dentro da escola é do planejamento. E isso precisa estar presente em todas as atividades, principalmente com um olhar crítico. O professor precisa aprender, ao olhar uma história no livro, se não tiver histórias de negro, se não tiver histórias com personagem negro, é preciso criar, é preciso levar, é preciso complementar. Eu não posso permitir que continue uma história única, como se o único potencial, o único capaz de vencer fosse a cor da pele diferente da minha. Então, pensar nisto é um ato revolucionário, é um ato de valorização da educação, é um ato de superação do racismo. Então, nós da direção escolar temos que estar atentos a esse planejamento e a estas intervenções no dia a dia. De fato, a direção também precisa pensar como é a composição de negros da sua escola. Como se dá? Eu fiz uma experiência de pedir para os professores me falarem quantos negros ele tinha na sala de aula, cada professor. E eles me trouxeram uma quantidade de negros que eles julgavam que tinha na sala de aula. E eu resolvi comparar com o que existe no prontuário da criança, naquilo que o pai, ao inscrever a criança, declarou a cor. É assustador. Mesmo pais não declaram a criança como negra. Você vê criança lá declarada como branca, como parda, mas não como negra. E a gente conseguia visualizar que o número de negros em sala de aula era muito mais do que o declarado. E a criança, como ela se declara? Então é importante a gente conversar, deixar que a criança diga qual é a sua cor, que cor ela percebe que ela tem, para nós criarmos referenciais.
e dizer: todas as cores são lindas. A escola tem que cumprir o seu papel de ajudar a superar o racismo. Muito obrigado.